Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal O Projetista Estrutural. Estamos aqui vindo em um vídeo trazer a importância do diagrama de esforços internos solicitantes. Nós já fizemos um vídeo falando um pouco sobre os esforços e como eles solicitam cada um dos elementos. Mas como a gente vai poder quantificar, traçar esses diagramas para que a gente possa, a partir disso, fazer o dimensionamento dos nossos elementos ou a verificação das peças que a gente vai utilizar na nossa estrutura. Estamos aqui então para fazer um exemplo, para mostrar como é que a gente vai traçar esses diagramas para poder realizar todo o cálculo e a análise estrutural das nossas estruturas. Tá? Então nós temos aqui um modelo de cálculo e vamos traçar os diagramas de esforços normal, cortante e de momento fletor para mostrar um pouco para vocês como é que faz esse tipo de avaliação. De primeira, já peço para vocês se inscreverem aqui no canal e deixar o like aqui no vídeo para fortalecer um pouquinho o nosso trabalho. E também, não é o intuito desse nosso vídeo aqui fazer uma aula completa de teoria das estruturas 1, né, que é onde a gente aprende a fazer, a traçar os diagramas de esforços. Nós vamos introduzir aqui o conteúdo e mostrar um pouco como é que a gente vai utilizar esses diagramas também nas disciplinas um pouco mais avançadas, né, de estruturas de concreto, aço ou madeira. Então, nós temos aqui o nosso modelo de cálculo, que é uma viga biapoiada, com um apoio de primeiro gênero aqui no lado esquerdo e um de segundo gênero aqui no lado direito. Vamos colocar agora o nosso carregamento nessa estrutura. Primeiramente, vamos colocar uma força horizontal aplicada nesse ponto aqui, nesse sentido, no sentido para a direita. Temos aqui nossa primeira força. Vamos ter também um carregamento distribuído em toda essa viga. E para a gente ilustrar também os momentos, vamos colocar um momento aplicado nesse último ponto aqui, nesse sentido, no sentido anti-horário. E agora vamos dar valores para todos esses carregamentos. Primeiro, a minha força horizontal nesse ponto aqui vai ter a intensidade de 10 kN. O meu carregamento distribuído vai ter uma intensidade de 10 kN por metro. Meu momento aplicado nessa última extremidade vai ter uma intensidade de 50 kN por metro. E o comprimento dessa viga vai ser de 10 metros. Então estão aqui todos os dados que a gente precisa para fazer a análise estrutural desse elemento. Eu não vou fazer aqui o cálculo das reações de apoio, certo? Eu já tenho aqui todos eles calculados, né? Porque não é a intenção da gente aqui fazer os cálculos de mecânica dos sólidos 1, é uma matéria mais básica. Vamos traçar os diagramas dos nossos esforços internos solicitantes. Então, para essas configurações aqui que a gente colocou nessa estrutura, nossas reações de apoio vão ser horizontal nesse ponto aqui igual a menos 10, e as reações verticais nesse ponto aqui vai ser vertical positiva de 55 kN e aqui também vertical positiva de 45 kN. Essa diferença aqui se dá por causa do meu momento aplicado aqui nessa extremidade. Ele faz com que haja esse binário, né? Essa mudança aqui nas reações da minha estrutura. E a partir disso, a gente pode agora observar como se comporta essa estrutura de acordo com os seus esforços. Tá? Primeiramente, o esforço normal, que é aquele esforço que a gente conhece já de tração ou compressão. Como a gente faz para traçar? A gente olha para uma das nossas extremidades da nossa estrutura. Então, olhando para o lado de cá, a gente tem que observar quais são as forças que tracionam ou comprimem. Quais são as forças que tendem a fazer esse esforço normal, esse esforço de tração ou compressão. Nesse ponto daqui é apenas essa reação de menos 10. Menos 10 aqui porque ela está no sentido para a esquerda e eu adotei para a direita como positivo, tá? Então, para traçar o nosso diagrama de esforço normal, a gente vai olhar para as extremidades, né? Pode ser pensando nas extremidades. Quais são as forças
que estão influenciando na tração ou compressão desse meu elemento. Nesse ponto aqui eu só tenho a minha força de menos 10. Como ela está comprimindo, ele realmente fica um esforço normal negativo com essa intensidade de 10. Então eu traço para baixo menos 10. Vamos olhar para outra extremidade também? Nesse ponto aqui a gente também só tem uma força de 10 kN também e que está comprimindo a minha peça. Então nessa outra extremidade eu também vou ter aqui um esforço de compressão de menos 10. E observando aqui ao longo da minha peça, do meu elemento, eu não tenho mais nenhuma força horizontal, nenhum carregamento horizontal que faça com que haja uma mudança na configuração desse diagrama. Então esse diagrama vai ser constante, do início até o final. O nosso diagrama de esforço normal. Ele não está muito retinho aqui, não me perdoem, mas é porque eu não tenho uma régua tão grande aqui para a gente poder fazer ele todo retinho, tudo bonitinho, tá? Vamos pular agora também para o diagrama de esforço cortante. Vamos adotar o mesmo esquema aqui do normal. Nesse ponto aqui, nessa extremidade, a gente tem uma força de 45, que é a minha reação de apoio vertical. Ela está apontando aqui para cima, certo? Só que na convenção de sinais dos meus esforços, para cima aqui, se eu estiver olhando para o lado direito, ele está vindo para cima, só que para cima é negativo, né? Então eu vou ter um esforço cortante de menos 45 nesse lado de cá. E observando lá do outro lado, a gente tem uma reação de apoio de 55 para cima também. Só que se eu estiver olhando para o lado esquerdo, para cima realmente é positivo. Então a gente tem aqui, ó, um esforço cortante de 55 kN nessa extremidade. E agora a gente tem um fator complicante aqui, que ele não é mais um constante, não é o mesmo valor de um lado e do outro. Ele tem aqui 55 e menos 45. Inclusive, então, ele vai mudar de sinal esse esforço cortante. O que é que a gente pode agora fazer para montar esse gráfico? Um carregamento uniformemente distribuído, como esse aqui de 10 kN por metro, ele faz com que a gente tenha uma mudança linear nesse nosso carregamento, nesse nosso esforço cortante. Então eu traço uma linha reta entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então eu vou fazer o meu esforço assim, ó. Ele vem diminuindo até chegar no zero e depois ele segue até o menos 45. Me perdoem porque está bem troncho, né? Mas isso aqui era para ser uma linha reta. Esse então é o gráfico do nosso esforço cortante. Perdão aí de novo porque ele está meio troncho, mas era para ser uma linha reta até aqui embaixo, tá? E do mesmo jeito que a gente tem um fator complicante no nosso esforço cortante, vamos ter também no nosso momento fletor, certo? Só que a gente já pode observar aqui nas extremidades do nosso momento fletor, nesse ponto aqui não tem nenhum momento aplicado, não tem reação de apoio de momento, né? Então não tem nada que faça com que nesse ponto aqui eu tenha momento fletor. Então nesse ponto aqui meu momento é zero. Inclusive é até uma questão de resolução de problemas de vigas isostáticas em mecânica dos sólidos. Quando a gente trata, por exemplo, uma viga biapoiada, a gente faz aquele somatório dos momentos nas rótulas igual a zero, certo? Então fica também já essa dicasinha para vocês. Se você tiver um apoio de primeiro ou segundo gênero que não restrinja momento, certo? O meu momento fletor ali vai ser zero. Uma rótula, por exemplo, também vai ter um momento fletor igual a zero. Então aqui a gente já tem o momento fletor igual a zero, né? Nesse ponto. E nesse outro lado de cá, a gente tem um momento aplicado de 50 kN/metro. E ele está rotacionando aqui, né? Tendência de rotação no sentido anti-horário. E na convenção de sinais, no sentido anti-horário, se eu estiver olhando aqui para o lado direito, o sentido anti-horário é positivo. E no diagrama de momento fletor, a gente escreve ele positivo para baixo. Então colocamos aqui menos 50. Mas Bruno, por que o momento fletor é escrito positivo para baixo?
se a gente está acostumado a positivo ser para cima. E também nos próprios esforços internos, a gente faz o positivo para cima e o negativo para baixo. No normal e no cortante é assim, porque no momento fletor é o inverso, né? O positivo ele fica para baixo. Porque exatamente quando a gente tem um elemento que sofre o momento fletor, ele enverga para baixo, né? Depois do carregamento. Então, isso significa que na parte inferior da minha viga, nesse caso, nesse exemplo aqui, ele está tracionando as fibras mais de baixo da minha viga e comprimindo as partes de cima da minha viga. Se fosse o inverso, tem um momento fletor negativo aqui que faz com que a minha viga vá para cima. Então ele traciona em cima e comprime embaixo. Então o diagrama de momento fletor ele tem essa característica. Onde ele for positivo, ele está tracionando as vigas, as fibras embaixo da minha viga. Então assim, ele está aqui para baixo, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter um diagrama todo positivo, né? Não vai ter uma parte negativa, mas eles fizeram essa convenção aqui porque quando a gente traça aqui o gráfico e esse carregamento ele influencia como uma parábola, então vamos logo traçar aqui essa parábola, tá? Meu gráfico ele vai ficar assim, com 50 nessa extremidade, 0 nessa extremidade, e vai ter uma parte de máximo aqui embaixo, um momento máximo aqui da minha estrutura, né? Então assim, a gente vê que todo esse diagrama de momento fletor, ele tá para baixo, ou seja, em todos os pontos aqui da minha viga, ela vai estar sendo tracionada as fibras de baixo, né? A minha viga ela tá fazendo isso, então ela tá sempre sendo tracionada embaixo e comprimida em cima, certo? Então é isso que acontece aí, por isso que o momento fletor é assim, ele vai acompanhar essa parte onde tracionam as fibras, certo? Essa explicação de por que o momento fletor ele é escrito para baixo como positivo. Então, gente, me perdoe não estar mostrando como a gente vai encontrar esse carregamento, como a gente vai encontrar isso aqui agora, mas não é o intuito nesse momento aqui do nosso canal. Nós estamos apresentando os conceitos de diagramas de esforços internos solicitantes para poder entrar de vez no assunto de dimensionamento de elementos estruturais e verificação de elementos estruturais também. Então eu quis trazer esse conteúdo mais como uma introdução, para relembrar esse assunto e para tirar algumas dúvidas também para vocês. Porque a gente vai utilizar esses diagramas aqui para poder fazer os cálculos estruturais necessários para as nossas estruturas, tá? Então, por esse vídeo é só. Muito obrigado por acompanharem aqui o nosso canal e fiquem ligados que tem muito mais assuntos sobre engenharia para vocês. Obrigado, gente.